Unidade 3. Cultura, religiosidade e tecnologias na modernidade ocidental. Aula 10.2. Conteúdo: Reforma Protestante, causas e consequências. Habilidade: identificar as questões sociais e econômicas que resultaram no surgimento das religiões protestantes. Estamos de volta, gente, para a segunda aula desta tarde, desta vez abordando um tema que é um tema recorrente em vestibulares, no Enem, em provas de concurso público, que está presente nos livros de história, que é o processo das reformas protestantes que ocorreram durante a Idade Moderna. Então, é bacana que a gente vai acabar evidenciando muitas coisas que aconteceram naquela época, muitas pessoas que acabaram se revoltando, se rebelando contra os dogmas da Igreja Católica, e depois um processo chamado de Contra-Reforma estabelecido pela própria Igreja. Tá? Mas antes disso, vamos para o nosso momento de revisão. Na nossa revisão, gente, a gente vai fazer uma breve abordagem referente à primeira aula, o que nós vimos na primeira aula. No primeiro momento, a gente tocou no nome chamado de Renascimento. Esse nome, ele nos remete a um fato histórico ou um período histórico. A gente vai começar a observar que o período onde houve o Renascimento foi um período que durou bastante tempo, um período extenso. A gente tem um pré-renascimento nos anos 1300, 1400, 1500, para entrar propriamente dito no Renascimento. E esse termo Renascimento é um termo que preconiza uma volta ao humanismo, uma volta aos costumes e ideais da cultura greco-romana, dos chamados valores clássicos, das artes, da escrita, das esculturas. Então a gente vai ter, nesse sentido, uma série de ações que eu poderia descrever que o Renascimento acaba abarcando, compreendendo. Também tivemos, pessoal, uma mudança desse paradigma ideológico do século XV para o século XVI, mais especificamente. A mudança de como Deus era visto como Senhor de todas as coisas, como soberano do universo. A Igreja acabou tendo esse entendimento, acabou tendo essa influência durante a Idade Média. Aí o tópico está para vocês, antropocentrismo versus teocentrismo, mas a ordem dos acontecimentos foi outra. Primeiro nós temos o teocentrismo e depois o antropocentrismo, enquanto eu diria que análise e evidência ideológica. Eu posso colocar dessa forma. Por que análise e evidência ideológica? Porque muitas pessoas na época, estudiosos, se debruçaram sobre essas questões. E evidências que foram a partir das evidências do pensamento em cada época. Evidenciava-se o pensamento teocentrista durante a Idade Média, o pensamento ligado à Igreja de que Deus era o centro do universo. Evidenciou-se durante a Idade Moderna a racionalidade, o antropocentrismo, onde o homem passou a ser o centro do universo. Depois, gente, desse breve resumo, vamos agora para o nosso desafio do dia. Muito bem, gente. Deixando outra proposta aí para vocês de desafio, para que vocês possam anotá-la e posteriormente respondê-la, tá? Procure identificar quantas religiões diferentes existem em sua comunidade ou cidade e as descreva em seu caderno. Ou seja, já que é uma aula que nós vamos falar sobre reformas religiosas, que envolve o pensamento da Igreja Católica e o pensamento contrário também a ela, eu gostaria que vocês pudessem identificar de uma maneira breve as religiões que vocês se lembram que existem na sua cidade, no seu município, nas suas comunidades,
e anotassem isso, né? Descrevessem isso no seu caderno e compartilhassem essa informação comigo, né, na nossa próxima interatividade, tá? Então, vamos lá. Estamos de volta, pessoal, né, para a segunda aula desta tarde, agora abordando um assunto, né, que, como eu já tinha adiantado para vocês, é um assunto emblemático dentro da história, né, que é a chamada Reforma Protestante. Eu trouxe para vocês uma definição do que seria essa reforma. Né? Não seria muita presunção da minha parte, né, tentar definir o que foi isso, o que foi aquilo na história, mas a gente acaba, né, trazendo um conjunto de informações, né, que são pertinentes ao fato histórico, né, e é de grande valia para que a gente possa fazer essa análise. Tá? A Reforma Protestante, ela foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Esses termos, gente, né, quando a gente fala, né, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, são termos que nos levam, né, de volta ali a meados do século XVI, XVII e XVIII, para analisar uma conjuntura de fatos que ocorreram, né, e que muitos historiadores se debruçaram sobre esses fatos históricos. Os principais fatos vão ser as revoltas contra o sistema católico. Quando a gente fala em reforma da igreja, né, o objetivo dos reformistas, tá, do Lutero na Alemanha, do João Calvino na Suíça, do Henrique VIII na Inglaterra, era justamente, né, tentar, de certa forma, protestar contra coisas que eles viram que estavam erradas, que estavam equivocadas, né, algumas posturas que a Igreja Católica estava tomando naquele período e que esses líderes religiosos não concordavam. Né? Então, eles propuseram uma reforma na igreja, né? Tentar mudar a igreja de alguma forma. E a partir daí, gente, né, ainda eu coloco para vocês a informação anterior na tela, né, para que a gente, né, possa concluir o raciocínio. Essa reforma da igreja, ela acabou culminando com a divisão e com o estabelecimento de várias outras igrejas. Né? Como eu tinha recomendado para vocês, esses termos, não se preocupem necessariamente em decorar, né? O luteranismo é uma derivação, é um cognato, é um termo que vem do Martinho Lutero. O calvinismo, né, vem do João Calvino, que foi outro líder protestante reformista. E o anglicanismo vem do Henrique VIII, né, que era o rei da Inglaterra na época. E quando, gente, isso aconteceu? Né? Quando foi que aconteceu a chamada Reforma Protestante? A partir do século XVI. Tá? Do século XVI em diante, nós vamos ter, né, esse processo, né, de tentativa de mudança da ideologia da própria Igreja Católica por esses protestantes. Né? Por isso que quem diz na atualidade, eu sou crente. Crente é protestante. O termo protestar vem dessa época, né, do protestantismo contra a Igreja Católica. E onde isso ocorreu? O movimento reformista teve mais força na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. Para que a gente possa, entrar de cabeça nessa questão, né, adentrar nesses detalhes, eu trouxe para vocês um vídeo, né, que fala sobre a Reforma Protestante. Vamos lá assisti-lo. Martinho Lutero nasceu em 1483, no dia 10 de novembro, na Alemanha. Ele foi um monge católico e também um professor de teologia. E por que ele se destacou? É porque ele decidiu levantar e protestar contra uns carinha lá, uns líderes religiosos que estavam querendo vender a entrada no céu. E como que eles vendiam a entrada para o céu?
Eles pegavam um pedaço de madeira qualquer e um pedaço de espinho, de alguma coisa qualquer, e falavam que era da crucificação, faziam parte da crucificação de Jesus. Esse negócio todo aí era indulgências. Mas e eu que não tenho dinheiro para comprar indulgência, como é que eu fico? Mas peraí! Lutero, então, publicou suas famosas 95 teses, ou seja, uma lista com 95 coisas que ele percebeu que estavam precisando de ser consertadas na Igreja Católica. Muitos acreditam que Lutero pregou essas 95 teses na porta da Basílica de Wittenberg e que também enviou essas teses para uns líderes religiosos, uns caras grandes, assim, sabe, da Igreja Católica, porque ele queria conversar com eles e falar: vocês não acham que tem nada de errado aqui? O que é que a gente pode fazer, né? Porque tem umas coisas de errado acontecendo e que a gente precisa de consertar, porque não é isso que a Bíblia ensina. Mas então causou um maior tumulto, um maior vucu-vucu lá, e o povo não gostou muito, e ele acabou sendo não muito aceito, sabe, na Igreja Católica. Dessas 95 teses surgiram os 5 solas. Sola significa somente, e protestante aquele que faz manifestações, aquele que protesta. E quais são os 5 solas, também conhecido como pilares? Sola fide, somente a fé. A justificação é recebida pela fé e não por obras. A obra é o dever do salvo, não a razão da salvação. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus. Solo Christus, somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Sola Gratia, somente a graça. Somos salvos somente pela graça. Só eu Dio Glória, só a Deus a glória. É isso aí, agora vocês já sabem um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Muito bem, gente. O vídeo é um vídeo divertido, a moça acaba tentando satirizar uma situação que aconteceu dentro da Reforma Protestante, mas vamos colocar os pingos nos is agora. Vamos agora tentar observar, filtrar essas informações que ela acabou nos passando, e caracterizar cada informação dessa, tá? Ela utiliza um vocabulário mais popular e eu vou utilizar alguns termos aqui mais técnicos, tá bom? Quando ela fala, por exemplo, que Lutero discordava com as coisas que aconteciam na igreja, isso de fato é verdade e ocorreu. Essa discórdia é que vai ser símbolo, ou sinônimo do protesto. O ato de protestar é um ato inerente aos grandes líderes religiosos da época, que eu vou trazer aqui para vocês gradativamente para que vocês possam conhecê-lo. Tanto Lutero, quanto o próprio João Calvino, o Henrique VIII, o John Wycliffe, o Hus. A gente vai ter vários líderes que vão necessariamente estarem dentro deste perfil que a colega acabou nos apontando. Outra curiosidade em relação a Lutero era um monge alemão, doutor em teologia, e ele acabou se revoltando contra algumas práticas da Igreja Católica na época. Ele citou, inclusive, alguns atos que foram, eu diria assim, que idealizados e colocados em prática posteriormente pela Igreja, através dos chamados concílios. Ele acaba citando os concílios de Trento, o concílio de Nicéia, que são reuniões ecumênicas que a Igreja acaba fazendo para tomar algumas decisões. Só que entre essas decisões não estavam, por exemplo, a retirada da cobrança e da venda de indulgências aos fiéis. Não estava, por exemplo, alguns clérigos, alguns padres abrir mão da usura. Eu vou dizer agora para vocês o que esses termos significam. Quando no vídeo a moça comenta que na época lascas da cruz de Cristo eram vendidas, pedaços do espinho da coroa de Cristo, etc. Isso de fato foi uma prática corriqueira da igreja naquele momento, induzindo os fiéis a comprarem aquelas indulgências para teoricamente terem o seu lugar no céu, o seu lugar no paraíso. Lutero acabou se revoltando contra isso e apregoou na porta da igreja uma série de, eu diria, que de reclamações, que ele classificou como teses. Foram 95 no total. Então é a partir daí que a Igreja Católica começa a ver o Lutero como uma persona non grata naquele ambiente, como uma pessoa que não é bem-vinda.
né? Lutero, posteriormente, acabou, inclusive, né, sendo excomungado da igreja, né? Casou-se até com uma freira. Então, né, a partir do momento que ele tornou-se um inimigo de Roma, né, porque mesmo ele estando na região, né, que compreende atualmente a Alemanha, né, na época a Alemanha não estava ainda, né, reunificada, né, nós tínhamos uma série de países chamados de Confederação Germânica, né, portanto, né, no local que Lutero estava, era um local que pertencia, né, onde hoje é o território da Alemanha. Mas, enfim, ele acabou, né, sendo perseguido pela igreja porque ele era contrário ao que nós caracterizamos como dogma, né, que são leis da igreja que para eles são leis absolutas, que não podem ser contestadas. Mais adiante a gente vai ver que esse espírito reformista e de protesto vai se espalhar pelo restante da Europa com alguns outros líderes religiosos. Temos os exemplos, né, do próprio protestantismo lá na Suíça, né, com o João Calvino, que ainda iria apresentá-los para vocês. Mas, por outro lado, nós tivemos outros líderes que são considerados precursores desse movimento reformista. Entre eles, nós podemos citar aí o John Wycliffe, né, eu trago para vocês aí na tela, né. Trouxemos também o Hus, né. O Hus, eu vou apresentá-los depois devidamente, cada um, né, de forma individual, também foi considerado um grande reformista. No caso do John Wycliffe, ele foi professor lá de Oxford, né, uma cidade muito famosa lá da Inglaterra, e defensor de uma igreja nacional. Ele destacou-se como crítico do sistema eclesiástico, né, o sistema da Igreja Católica, fazendo inclusive duras acusações às chamadas vendas de indulgência. Na sequência, eu apresento para vocês o Jan Hus, né, que eu tinha colocado a foto. Ele era professor da Universidade de Praga, né, onde a gente vai ter o território bem mais depois, né, mais lá adiante, né, da chamada República Tcheca. Né, hoje em dia, a gente vai ter uma configuração, né, geográfica diferente, né, nesse território. E ele retomou as pregações do John Wycliffe ao defender, né, uma independência nacional na região da Boêmia. A região da Boêmia era uma região da antiga Confederação dos Estados Germânicos, tá? É como se fosse um dos estados do que hoje é a Alemanha. E ele acabou sendo, inclusive, queimado vivo por determinação do Concílio de Constança em 1415. Para vocês verem o tamanho do absurdo, em 1415, por exemplo, a gente já tinha expedições chegando lá em Celta. Em 1415, a gente já tinha, né, o 400, né, dessa forma mesmo que se pronuncia, lá na Europa, que era uma prévia no movimento renascentista. Então, gente, quando a gente fala que houve uma reunião, né, concílio é uma reunião, né, da igreja para decidir sobre a morte de alguém, né, a gente começa a refletir em cima de valores dessa religião, né, em cima, inclusive, de objetivos, né, dessa própria religião. Mais adiante, nós temos aí para vocês, pessoal, né, algumas outras informações relacionadas às doutrinas. Uma dessas doutrinas que ficou conhecida dentro do movimento protestante chama-se de predestinação. A predestinação, gente, nada mais é de que os homens dependiam da vontade de Deus, né? Ou seja, eles nasciam já predestinados, né? Não dependiam necessariamente. E nós tínhamos também uma doutrina que era baseada na fé, que essa fé está em cima da razão. E só a fé pode conduzir o indivíduo à salvação. Essa primeira, ela está relacionada com a reforma protestante de João Calvino. O Calvino dizia que o homem já nasceu predestinado. E o Lutero dizia que o homem só poderia ser salvo pela fé. Então, cada uma dessas doutrinas tem, né, o seu pai, né, entre aspas, né, alguém que lhe deu credibilidade. E quais foram, então, gente, os antecedentes desse processo reformista, né? Porque membros da própria igreja se revoltaram contra a igreja
e quiseram reformá-la, né, mudá-la. A gente vai ter, entre esses motivos, a corrupção do clero e o afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo, que são a humildade, a fraternidade, a caridade. Então, muitos se corromperam naquela época e acabaram, de fato, né, realmente revoltando muitos outros, inclusive dos seus próprios pares. A venda de indulgências, né, como eu falei para vocês, o termo indulgência, gente, é um termo que preconiza você vender algo, né, só para eu dar um exemplo, para ficar bem claro que vocês entendam essa palavra, você vende algo, a igreja vende algo, né, para um fiel, em troca supostamente da salvação. É um souvenir, é uma peça, né, que a igreja atribui, né, a Cristo ter usado, né, de alguma maneira, né, como o espinho da sua coroa, parte das suas vestes, né, parte da cruz. Então era vendido de tudo, né? Jesus era vendido, né, e ainda é, a prestação, né? Nós tínhamos essas vendas também de relíquias sagradas, né? Temos as vendas de cargo no clero, né? O clero era o alto escalão da igreja, onde nós tínhamos ali cardeais, bispos, arcebispos, o próprio Papa. Então existia uma comercialização de cargos, porque ocupar um cargo na Igreja Católica naquela época era status, né? Sinônimo de poder. Também tivemos o fortalecimento da burguesia, tá? E a condenação do lucro pela igreja, né? Quando a gente diz condenação do lucro, é a prática da usura, né? A usura é emprestar dinheiro a juros, né? Coisa que muitos padres faziam naquela época, né? Por incrível que pareça. Vamos agora observar alguns personagens desse processo reformista. Entre eles, né, destacamos aí, eu diria que o principal, né, o Martinho Lutero, né, um monge da ordem agostiniana. Ele acaba criticando costumes clericais, né, costumes, hábitos, né, do clero. Entre eles o luxo, né, a corrupção e a indulgência. Em 1517, ele divulgou, né, as 95 teses que eram contrários aos atos e os dogmas da igreja lá em Wittenberg, né? Wittenberg, gente, é uma cidade ali próxima da região onde hoje é a Alemanha, e existia uma subordinação dessa cidade a Roma, né? Porque a sede, né, da Igreja Católica Apostólica é em Roma, né? Por isso que a gente diz Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele acabou se rebelando contra isso, até mesmo porque naquela época, né, a gente vai perceber que mais coisas estavam erradas. Por exemplo, existia um monopólio do saber por parte, né, do clero, porque a maioria das obras, inclusive a própria Bíblia, era toda em latim. Então as pessoas não tinham acesso. Aí Lutero fez o favor, a gentileza, né, de traduzir a Bíblia para o alemão. É a partir daí que as pessoas começam a entender, né, muita coisa que foi colocada nos evangelhos. Outra situação que merece destaque é que durante alguns concílios que ocorreram, né, antes das reformas protestantes, nós tivemos a retirada de 50 evangelhos do Novo Testamento. Uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, antes dos concílios de Trento e de Nicéia, né, nós tínhamos 54 evangelhos no Novo Testamento. Hoje em dia nós só temos 4. Lucas, Mateus, João e Marcos. Ou seja, eram 54. Né, e 50 foram retirados porque supostamente, né, entraram na intimidade de Cristo, dizendo que ele teve não só uma existência divina, mas uma existência também mundana, terrestre, teria se casado. Enfim, são hipóteses que são levantadas através de um documento que foi achado, né, alguns anos atrás, chamado de Manuscritos do Mar Morto, né, que teria revelado supostamente, tá, uma outra vida de Cristo que não é contada nos evangelhos, né? Portanto, a gente acaba levantando essas questões. Quais seriam então, pessoal, os princípios básicos do luteranismo? Vamos aí observar. No primeiro momento, a salvação pela fé, né, a tradução da Bíblia, tá?
a livre interpretação dessa tradução bíblica, a eliminação de santos e imagens, né? O que na antiguidade a gente chamava de iconoclastia, tá? O fim do celibato para sacerdotes, o não seguimento da autoridade papal, né? E 2 sacramentos, que seria o batismo e a Eucaristia, além da submissão da igreja ao Estado, né? A gente vai ter todos esses princípios, né, que eram defendidos, enfim, por Lutero. Outro protestante, né, outro grande líder desse movimento foi o Calvino, né, ou o João Calvino, né, um francês radicado na Suíça, influenciado pelas ideias luteranas. Né? A gente vai ter aí, né, o Calvino, ele, né, depois dessa imagem, diretor, né, ele expressando também um sentimento de protesto contra a Igreja Católica. Né? Ele só vai diferir do Lutero porque ele vai dizer que o ser humano, quando nasce, ele já nasce predestinado. Na sequência, diretor, ele já nasce predestinado à salvação. Né? Então, nós não teríamos necessariamente um livre-arbítrio. Né? Se eu sou predestinado a algo, né, o livre-arbítrio fica em segundo plano. Né? Essa seria, né, a chamada teoria da predestinação. Né? A gente vai ter, né, então, basicamente, essa diferença, né? Porque o Lutero dizia que a salvação é pela fé. Né? O Calvino dizia que o homem já nascia predestinado a ser salvo. Né? Portanto, vocês podem, né, observar, eu estou dando ênfase, né, aos principais líderes, mas a gente teve outro líder que também merece um destaque, né, chamado Henrique VIII. Né, o Henrique VIII, ele foi, né, o rei da Inglaterra durante, né, o século XVIII. Né, a gente vai ter isso se estendendo. Vocês podem perceber que esses movimentos reformistas, eles não aconteceram, né, só de uma hora para outra, né, eles se estenderam durante muito mais tempo. Né, a gente vai ter também o próprio Henrique VIII rompendo com a Igreja Católica porque ele não queria se submeter a determinados dogmas e imposições da Igreja. Ele foi o fundador do que a gente classifica como anglicanismo. Né? Eu vou colocar aí para vocês na tela. Tá? O anglicanismo, tá, é também um movimento protestante, né, ali, que deu fruto, que deu vazão à chamada Igreja Anglicana, e ele foi o resultado inicial, né, do corte de relações com a Igreja Católica Romana no reinado, né, do Henrique VIII da Inglaterra, através do que a gente chama de ato de supremacia. Né? Henrique VIII, ele bateu de frente na época com o Papa, né, o Clemente VII, e ele fez isso porque ele queria se casar novamente, gente. Né? E a Igreja não admite o divórcio, né? A Igreja Católica não admitia naquela época. E ele acabou se apaixonando por uma dama da corte, né, a Ana Bolena, e ele queria se casar de novo e a igreja não permitia. Então ele acabou rompendo com a igreja e fundando a sua própria religião, né, chamada de anglicanismo. Né? Portanto, pessoal, vocês podem perceber, né, que essas informações que eu estou trazendo para vocês são informações, né, que acabam agregando determinados interesses e interesses também contrários. Né? Os interesses protestantes da Reforma são interesses que, né, tinham um escopo que agradavam os protestantistas, né? Esses líderes religiosos que eu acabei, né, de fato mostrando para vocês. Na sequência, a gente vai ter um processo diverso desse aí, né, estabelecido pela Igreja Católica, chamado de Contra-Reforma, que é uma espécie de contra-ataque da Igreja Católica. Né? A partir daí que a Igreja Católica começa a perseguir, né, as pessoas que aderiram ao movimento protestante. Por quê? Porque ela estava começando a perder fiéis. Então, dentro desse movimento de contra-reforma, a Igreja Católica acabou adotando uma série de medidas, né? Entre elas, nós podemos observar, né, que ela estabeleceu o chamado Concílio de Trento, né, que durou ali de 1545 até 1563, né, ratificando que a salvação é pela fé,
né, pedindo ali o fim das indulgências, o celibato. Só que, no meio desse processo, ela estabeleceu o Index. O Index é um conjunto de livros que foram proibidos pela Igreja Católica. Muitas pessoas eram proibidas de ler determinados livros para que não influenciasse na sua opinião. Nós também tivemos a criação da Companhia de Jesus, liderada pelo Santo Inácio de Loyola, que era um religioso espanhol, e também as chamadas ordens jesuítas, na busca de novos fiéis, tanto aqui na América, como também na Europa. Particularmente aqui na América, nós tivemos os jesuítas participando do processo de catequização dos indígenas. Vamos agora para um momento importante dessa parte final, que é justamente as correções dos desafios do dia. Essas correções, gente, é importante na medida que vocês, muitas vezes, têm dificuldade de copiar a cartela, às vezes o sinal cai. Então, quando a gente termina ou está próximo de concluir a nossa atividade diária, é importante a gente fazer a correção desse resumo para que vocês possam saber da resposta, para comparar se realmente vocês fizeram da maneira correta. O primeiro desafio que eu deixei para vocês, ele está aí já na tela e gira em torno da comparação de dois conceitos. E ele diz o seguinte: um dos principais conceitos dos quais menciona-se durante o Renascimento são, e colocamos aí até em vermelho para destacar os dois conceitos citados, o teocentrismo e o antropocentrismo. E pedimos para descrever em poucas palavras suas diferenças, seu significado. Basicamente, eu vou me reportar aqui a resposta que nos deram a turma de Anamã, Anamã 23, que acabou colaborando conosco e descrevendo o que seria o conceito de cada um desses conceitos. Por exemplo, do teocentrismo, que significa Deus como centro do universo, Deus como soberano, Deus como uma peça representativa dentro da igreja. E a igreja, digamos que monopolizando todo um discurso da Idade Média, e que perdurou aí praticamente quase 1000 anos. Então nós vamos ter esse cenário a partir desse conceito. E já o antropocentrismo, o homem vai estar no centro do poder, no centro e na medida de todas as coisas. Basicamente, a diferença entre os dois conceitos gira em torno disso. Então, no próximo, eu deixei outro desafio para vocês e pedi para que vocês procurassem identificar quantas religiões existem em sua comunidade, na cidade, no seu município, enfim, no cotidiano de onde vocês moram, de onde vocês habitam. Seja aqui nas regiões mais próximas da cidade, nos ramais, na beira dos grandes rios, dos igarapés. Nós sabemos que atendemos várias e várias comunidades e que também o Brasil faz parte de uma conjuntura laica, ou seja, é um país de todas as religiões. Portanto, gente, quando a gente fala nessa experiência pessoal de cada indivíduo, de cada comunidade, provavelmente quem chegou a responder, a DL, colocou que não existe apenas protestantes que fazem parte de uma religião neopentecostal em suas comunidades. Nós também temos pessoas que são espíritas, pessoas que são testemunhas de Jeová, tem pessoas que são de culturas afro-brasileiras, kardecistas. Então, nós temos uma amplitude de religiões no Brasil. Porque isso é importante a gente fazer essa reflexão, para que a gente se dispa de qualquer tipo de preconceito. A gente tem que encarar o próximo, o nosso semelhante, de uma maneira em que a gente não deixe transparecer nenhum tipo de indiferença, a gente não julgue as pessoas pelo rótulo da fé,
do dogma, né, da religião, da aparência. É muito importante a gente ter essa consciência. Não cometer os mesmos erros que foram cometidos, né, ao longo do processo histórico, né, sobretudo na Idade Média, onde nós, né, acabamos de nos debruçar, né, e depois da Idade Moderna, para que os erros que foram cometidos pelos nossos antepassados não sejam repetidos, porque agora a gente tem conhecimento da história, conhecimento do processo histórico, conhecimento do que nós caracterizamos como historiografia, né? Esses fatos históricos que nós analisamos dentro de um determinado período histórico, de um recorte de tempo, de um recorte cronológico, né? Portanto, essas anotações, né, quem fez, são realmente, né, bastante importantes para a gente ter essa noção. Em cada comunidade aqui do interior do Amazonas, a gente tem as suas particularidades. Inclusive, nas comunidades indígenas, né, existem as pagelanças, né, os pajés, os caciques, participam de rituais, de cerimônias. Isso faz parte da cultura, né, do povo amazônida. Isso é muito importante a gente saber que existe a preservação, inclusive, desse tipo de identidade cultural, né, para que a gente possa, além de conhecer, né, impreterivelmente também saber respeitar. O princípio da boa convivência é o respeito. Quando a gente respeita o próximo, respeita, né, as fronteiras que existem, a gente acaba realmente se tornando até mesmo, né, um ser humano bem melhor, que é esse nosso objetivo, né, com a educação. Então, gente, foi um prazer estar com vocês, né, mais uma vez essa tarde. Amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta, daremos continuidade a essa terceira unidade. Um forte abraço a todos, tá? Fique com Deus e até amanhã.